Ó, se apresentou hoje a Polícia Civil, motorista que atropelou e matou um homem na rodovia Ronan Rocha, em Franca. Olha ele chegando aí, ó. O acidente aconteceu no final de semana. A vítima havia saído da festa de peão em Patrocínio Paulista e estava caminhando às margens da rodovia. O motorista, que estava embriagado, fugiu sem prestar socorro. A nossa equipe tentou falar com ele. Está vendo aí, ó, lá na delegacia. Põe a reportagem, vamos ver. Após prestar depoimento, Washington Soares, de 38 anos, deixou a delegacia acompanhado do advogado. Ele preferiu não dar detalhes sobre o acidente. O que aconteceu lá? Não tem nada a declarar, não. Estava dirigindo o carro? Sim. Estava embriagado? Não. Então, o que aconteceu lá no dia? Você bebeu? Você estava lá na festa em Patrocínio Paulista? Eu não bebo, jovem. Então, o que aconteceu lá no dia? Washington e o primo saíram da festa do peão de Patrocínio Paulista e, quando seguiam para a cidade de Restinga, onde moram, foram parados em uma blitz de trânsito na rodovia Engenheiro Ronan Rocha. O primo de Washington, que dirigiu o carro, fez o teste do bafômetro, que a embriaguez foi comprovada. Ele foi levado pelos policiais militares rodoviários para a CPJ, a Central de Polícia Judiciária de Franca. Posteriormente, o veículo dele foi liberado para um motorista habilitado e que logo após entregou o carro para o Washington, que acabou atropelando e matando Ed Carlos Rezende de Oliveira, de 44 anos. O proprietário do carro compareceu na delegacia de Patrocínio Paulista e, durante depoimento, afirmou que o primo Washington não tinha condições de dirigir o veículo. Segundo consta, ele não poderia dirigir o veículo porque também poderia ter bebido, estaria sob efeito de bebida alcoólica e também estava com a CNH vencida ou cassada. E, posteriormente, no dia seguinte, ele tomou conhecimento que o familiar comentou com o pai dele, que vai ser ouvido, ambos moradores de Restinga, que teria atropelado alguém ou um animal na rodovia. Logicamente, sabendo que se tratava de uma pessoa, mas isso é linha de defesa, né? Durante depoimento na delegacia de Franca, Washington confirmou que pegou o veículo de uma terceira pessoa, após ser parado durante a fiscalização de trânsito. Pegou a condução do veículo e foi para Restinga, quando na rodovia houve um barulho, né, em decorrência do atropelamento, e nisso ele perdeu o controle emocional e foi a Restinga em alta velocidade, passando por lombadas, inclusive danificando o veículo, né? Demonstrou estar arrependido, né? Mas ele vai responder efetivamente pelo crime. Ele disse se bebeu, se ele estava na festa de peão? Ele foi na festa de peão com o primo, o proprietário do veículo. O primo falou que ele bebeu na oitiva dele mais cedo e ele, na sua versão, ele disse que não tinha bebido. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. O homem que pegou o carro no local do acidente e entregou para o Washington, que atropelou e matou Ed Carlos, deve ser ouvido nos próximos dias. Vamos verificar se existe alguma infração penal que pode ser imputada a ele. E temos que ouvir também os policiais rodoviários da ocorrência, o tio do proprietário do veículo, que ele mencionou o evento, né, atropelamento, aguardar o laudo pericial, que já foi cobrado, hoje mesmo, e em seguida indiciamento e encaminhamento ao fórum. Se o Washington estivesse alcoolizado efetivamente, se nós tivermos um bafômetro realizado pela Polícia Rodoviária, que a gente vai pedir, o que entregou pode responder por coautoria, né, na embriaguez ao volante, né? Ou, no mínimo, né, como ele não está em condições de condução pela sua carta, né, em coautoria em falta de CNH. O carro está junto à casa do proprietário, em Restinga, sem condições de tráfego, em decorrência do evento pós-atropelamento, que ele teria danificado o veículo, e já foi requisitada a perícia para ir no local. Ed Carlos também estava na festa do peão de Patrocínio Paulista. Ainda muito abalada, a esposa conta que ele quis ir embora a pé e sozinho para Franca, onde morava. Momento algum, nenhuma discussão, nós estávamos lá de boa. A única coisa que ele insistia era que queria ir embora, mas momento algum eu deixei ele embora. Até ele me falar que ia conversar com um amigo dele e nesse intervalo pegou e aproveitou e foi embora. Só que para mim ele estava no banheiro fazendo alguma coisa, pegando cerveja, era isso. Ele tinha esse costume de ir embora dos locais ou não? Tinha, era frequente. Nós saía,
Aí dava um piti, ele pegava e largava todo mundo. Quando estava comigo ou quando estava com a família dele mesmo, ele fazia isso mesmo. Edi Carlos era servente de pedreiro e morava no Jardim Redentor. Ele deixou a esposa e uma filha de 7 anos. Não está sendo nada fácil para nós, sabe? Eu estou à base de calmante, assim, às vezes pode estar até me vendo, mas assim, ninguém sabe como que eu estou por dentro, entendeu? Principalmente ao que vai chegando à noite. Ai, vai ficando mais difícil, né? Porque eu acho assim, mesmo um animal você tem que parar para dar socorro, né? Como que você não para para um ser humano? Né? Se a pessoa que atropelou ele não estava embriagada, por que não parou para prestar socorro? Por que ele fugiu do local? Às vezes, se tivesse pegado ele e socorrido, meu marido estava aqui hoje. Que a justiça seja feita, eu sei que aqui pode falhar, mas a de cima não vai falhar, não. Porque até ele deve ter família. Não é possível. Como que a pessoa deita, né, com a consciência tranquila? Não tem como.